Salve, salve, queridos! Como é que estão vocês, queridos e queridas? Meu nome é Fábio Santos Reis e eu sou professor de História. Na aula de hoje eu quero trazer para vocês alguns detalhes interessantes para a gente diferenciar alguns processos que estão acontecendo ao longo das independências aqui das Américas, tanto aqui na América do Sul, quanto como aconteceu lá na América Central e na América do Norte. Nós vamos colocar alguns detalhes sobre cada uma dessas independências, sobre como se deu o processo de independências em cada uma. Claro que há semelhanças entre elas, mas também há diferenças. E são diferenças muito sensíveis e a gente precisa entender como se deu cada uma delas. Vamos começar um pouco aqui sobre a América do Norte, beleza? Como você pode ver, quando a gente fala de independência da América do Norte, não tem como nós vamos falar dos Yankees, vamos falar dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos, as chamadas 13 colônias, elas conseguiram sua independência oficialmente no ano de 1783. Mas a independência oficial, a data de independência oficial dos Estados Unidos é no dia 4 de julho de 1776. Portanto, pessoas, os Estados Unidos estão aí há quase 240, quase 250 anos da sua independência, do seu processo de independência consolidado. Quando eu estou falando aqui, por exemplo, dos Estados Unidos, eu estou querendo dizer que eles vão formar uma república. E por que formar uma república? Porque quando os Estados Unidos desejam fazer uma república, eles querem se livrar daquele espírito monárquico, que era a forma de governo que tínhamos na Inglaterra. Já que o intuito é se livrar de tudo que significa metrópole, criaram uma forma de governo, inclui se livrar dessas coisas também. Então os Estados Unidos, assim como aqui as outras repúblicas que vão se formar, né, os outros países que vão se formar, também vão adotar a república como sua forma de governo, certo? Só que aqui eu tenho um detalhe que eu quero que você atente a uma república federalista. Num sistema presidencialista de governo, ou seja, o chefe de Estado e o chefe de governo é o presidente, mas é uma república federalista. O que isso significa? Uma república federalista, pessoas, os estados, eles têm liberdades para poder definir suas próprias leis, mas há um governo central forte o suficiente para representar o estado, para representar o país, não é? Em eventos diplomáticos, mas também ele dá muita liberdade para os seus estados. Então eu estou querendo dizer que os estados aqui, numa república federalista, são estados independentes, porém regidos por um poder central. Significa dizer que os próprios estados podem escolher as suas próprias leis, podem determinar quais são os impostos que serão cobrados, podem determinar algumas coisas peculiares a cada estado. É uma das características mais importantes que você tem nos Estados Unidos. A formação dos Estados Unidos enquanto nação passa muito pela ideia de liberdade, certo? A ideia de liberdade, a ideia de autonomia do cidadão para definir suas coisas pessoais. Uma outra coisa que eu tenho aqui, pessoas, é os três poderes, né, garantidos, certo? Tem os três poderes garantidos e, claro, liberdades individuais. Quando eu falo de liberdades individuais, estou querendo falar, por exemplo, de liberdade de imprensa, liberdade de expressão, estou querendo falar como, por exemplo, liberdade de empreendimento. E aqui, sobretudo, os Estados Unidos são defensores desses dois ideais aqui. Os ideais do liberalismo econômico e do liberalismo político. Professor, como assim liberalismo econômico e liberalismo político? Gente, uma das coisas que acontecia aqui nos Estados Unidos, pessoas, e que infelizmente as colônias hispânicas, quando conseguem sua independência, não fazem, é dar liberdade política para grande parte de sua população. No princípio, o voto aqui nos Estados Unidos não era um voto tão aberto assim, mas ao longo do século XIX, o cidadão norte-americano foi tendo acesso a diversos direitos que aqui nas Américas demorou um bom tempo para acontecer. Eu tenho um incentivo aqui ao livre desenvolvimento econômico através da iniciativa privada. Então aqui nos Estados Unidos eu tenho muito dessa ideia de iniciativa privada. Eu tenho muito dessa ideia do empreendedorismo. Desde a formação colonial era desse jeito. Na nossa aula de 13 colônias, que está aqui no nosso canal, a gente comenta sobre as colônias do norte. As colônias do norte eram naturalmente empreendedoras.
Então, essa mesma mentalidade feita lá no século XVII, ela permanece no final do século XVIII e permanecerá nos Estados Unidos até os dias de hoje. Uma outra coisa que eu preciso que você entenda é que também há as garantias dos poderes do governo central sem interferência nos governos estaduais. Ou seja, o governo central ele vai poder reger os estados, ele vai representar os estados, né, enquanto a União em um país só, em eventos diplomáticos, vai responder em nome dessa união desses estados enquanto uma nação perante a fóruns internacionais, dívida externa, enfim, tudo que tu puder imaginar com relação à independência de um país. Mas a garantia dos poderes do governo central não dá direito a eles interferirem nas liberdades de cada estado. Qual é a consequência que isso gera nesse país? Primeiramente, você vai ter uma ampliação territorial para o oeste, onde você vai ter aquela gloriosa marcha para o oeste, certo? Marcha para o oeste, essa também nós já vimos em um vídeo que aqui está no nosso canal sobre Estados Unidos no século XIX. Uma outra coisa, um enorme, grande, gigantesco crescimento econômico dos Estados Unidos. Esse crescimento econômico norte-americano, pessoas, é possível, sobretudo por causa de toda a liberdade econômica que é dada aqui aos Estados Unidos. Existe um livro que eu vou pedir que você dê uma olhada, caso você possa, um livro chamado Alexis de Tocqueville, Democracia na América. Tem uma frase no livro do Alexis de Tocqueville muito interessante que diz: quanto mais livre uma sociedade é, mais próspera ela tende a ser. Ditos de Alexis de Tocqueville nesse livro, certo? É o que a gente consegue ver aqui nos Estados Unidos. Isso significa que não vai ter problemas? Não. E eu destaquei pelo menos 2 problemas muito sensíveis da sociedade norte-americana. Primeiro, extermínio de indígenas. Isso aqui não é brincadeira. Os Estados Unidos exterminaram muitos indígenas através, inclusive, de leis, como, por exemplo, a Lei de Remoção Indígena em 1830, que era praticamente uma lei autorizando o extermínio de indígenas em terras em direção ao oeste que eram conquistadas por cidadãos americanos, né, no processo de ampliação da margem para o oeste. E uma outra coisa, pessoas, são os problemas conseguidos através da abolição da escravidão. A abolição da escravidão foi algo que o pessoal do Sul nunca aceitou muito bem. E até hoje, um grande sentimento racista existe dentro da sociedade norte-americana. Bom, aqui temos algumas características sobre o que aconteceu no Norte. E as características que aconteceram no Sul? Vem comigo que você não se perde. Agora nós vamos falar sobre as nossas repúblicas da América do Sul, beleza? Como aqui é um apanhado geral, a gente vai pegar todas as repúblicas latinas num banco só. Observando esse processo aqui da América do Sul, pessoas, a gente chega a alguns detalhes que são relevantes e que a gente precisa deixar bem claro, certo? Vou pegar aqui de um aspecto geral as repúblicas latinas. Isso inclui sobretudo as repúblicas da América do Sul. Esse é um processo que, como nós já falamos, inclusive, num vídeo aqui do canal que fala sobre a independência das Américas Hispânicas, fala sobre o iluminismo europeu. Bom, tudo aqui com relação às independências tem a ver com o iluminismo, porque é a força motriz desse detalhe. Só que tem uma coisa que eu preciso que você saiba. O processo de libertação não significa dizer... o processo de libertação se dá nesse momento onde eu não tenho uma presença tão forte assim do iluminismo nas classes mais baixas. O iluminismo aqui ele foi utilizado como suporte teórico, mas isso não significou uma real transformação da sociedade como um todo. Por isso que eu coloquei esse detalhe. Apesar disso, ou seja, apesar de se basear no iluminismo, a libertação não incluiu todos os valores do iluminismo em seu processo. Não só não incluiu todos os valores, como não incluiu o quê? O povo. Okay? O povo foi retirado da equação das independências. Na prática, quando essas ideias chegam aqui, isso aqui vai dar apenas suporte para a elite crioula prevalecer nesse processo. Ou seja, a elite vai fazer uma independência de interesse da elite crioula para a elite crioula, certo? Por isso que coloquei, os interesses da elite crioula prevalecem sobre os movimentos populares. Quando eu estou falando disso, pessoas, eu estou falando sobretudo sobre os movimentos, mas sobre os interesses populares. Ou seja, o interesse da população como um todo, o bem-estar da população mais pobre nunca foi prioridade da elite crioula. Nunca foi. Certo? Dentro desse cenário, pessoas, além disso, eu tenho uma elite extremamente azeda, extremamente ranzinza, extremamente ruim,
que é ela que vai governar boa parte dos países da América Latina. E eu posso até incluir o Brasil nisso. Se você for ver a elite que vai estar governando o Brasil, que vai estar participando dos processos de eleição, processo de eleição censitário, um processo de eleição que não conta nem com 5% da população brasileira como um todo. Assim como aqui na América Latina, você vai ter também uma elite agrária governando o país. Assim como na Argentina, como no Uruguai, como no Paraguai, na Bolívia, na Venezuela, enfim, em outros países, eu tenho uma elite crioula que era uma elite agrária. Então, boa parte desse pessoal não está muito interessado em saber em desenvolvimento industrial. O que, inclusive, leva a isso aqui, ó, que é uma teoria de um historiador muito importante para a história da América do Sul, chamado Túlio Alperin Dong. Ele fala sobre a chamada longa espera pela industrialização. O que no fundo, isso significa? Essa longa espera pela industrialização. Significa dizer que as repúblicas daqui da América do Sul, elas vão passar por um processo de industrialização tardio, que muitos deles começam lá bem no final do século XIX ou no início do século XX. E ainda por cima, é uma industrialização que vai estar referindo muito mais a uma primeira revolução industrial, enquanto a Europa já está vivendo a segunda revolução industrial, certo? Então essa longa espera pela industrialização é ao longo de todo o chamado século XIX. As repúblicas latino-americanas vão passar anos esperando por uma industrialização que vai demorar muito tempo para chegar. Aqui no Brasil mesmo, a gente só começa a ver um princípio de industrialização, mesmo que ainda tímido, ao longo da chamada República Velha. E aí você tem um incentivo maior durante os anos 30, durante a Era Vargas, certo? Quais são as consequências disso para esses países? Primeiro, você tem uma república que vai ser controlada pela vontade política de uma elite agrária. É aqui que, inclusive, surge a figura dos chamados caudilhos. Fábio, o que são caudilhos? Caudilhos, basicamente, são os grandes líderes carismáticos que surgem nessa época, nessas repúblicas, mas que, no fundo, esse carisma não significa dizer um cuidado real com o povo. Então, são grandes donos de terra que dão algumas benesses ao povo em seus países ao longo de seus governos, mas que, no fundo, eles têm um interesse muito claro: perpetuar-se no poder, ficar o mais tempo possível no poder. É exatamente isso que esses caudilhos fazem. E a vontade política dessa elite agrária que forma a personalidade desses caudilhos é que vai controlar durante muito tempo as repúblicas na América Latina. Uma outra coisa também que eu tenho é uma grande pobreza da população. Vários países aqui na América Latina vão ser extremamente pobres durante muito tempo. Você tem uma população que fica durante muito tempo na pobreza e, sobretudo, além disso, o nosso atraso tecnológico causado pela ausência de um parque industrial. Sem indústria, não temos, portanto, um desenvolvimento tecnológico satisfatório e, consequentemente, o aumento da pobreza acaba sendo uma dessas consequências. E, por último, eu preciso destacar algo que é bastante lógico. Se eu tenho uma elite agrária que controla isso segundo a sua vontade, algo que não é democrático, e, consequentemente, eu tenho um atraso tecnológico que leva à pobreza da população, logo, economicamente, essas nações só podem ser dependentes das grandes potências mundiais. Quando eu falo dessas grandes potências, eu posso falar várias. Eu posso falar dependência, por exemplo, da Inglaterra, eu posso falar dependência dos Estados Unidos, que já está surgindo no final do século XIX e início do século XX como uma potência. Inclusive, os Estados Unidos interferem em várias dessas nações, sobretudo ali no Caribe, na América do Central, certo? Então, essa pobreza enorme dessas populações, criada justamente por uma elite que não tinha interesse de cuidar dela, leva a essa dependência de potências, das grandes potências, ou europeias, ou mesmo os Estados Unidos. Tudo bem, pessoas? Espero que você tenha entendido essa questão que eu quis trazer para vocês. São algumas características gerais sobre este processo. Continue estudando, faça sua quarentena ser produtiva. Quarentenas não é férias, não se esqueça. O seu futuro depende do que você está fazendo agora. A gente se vê numa próxima aula. Valeu!